Oi pessoal, sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês então a nossa disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai continuar o assunto sobre infográfico, mas primeiro vamos corrigir o infográfico de casa? Então vamos voltar lá na nossa ficha 2, que era a página, vamos lá, página 5. Vamos lá então. Então, na página 5, a gente tinha esse infográfico. Nós aprendemos o que sobre o infográfico? Que o infográfico é um texto também de base científica, só que ele tem um outro formato de apresentação. Então, ele é apresentado com desenhos, com textos curtos e também inclui dados numéricos, né? Dados estatísticos. Normalmente, o infográfico, já diz, né? Toda vez que eu trabalho com gráfico, eu estou trabalhando com pesquisa, com análise de dados. Então, o infográfico, né, é uma informação através de gráfico. E gráfico tem a ver com desenho, com imagem, tá bom? Olha lá então. Nesse infográfico nós temos os animais de estimação. É um infográfico sobre animais de estimação. A gente já tinha visto que ele foi uma pesquisa realizada como? Batendo na porta das pessoas? Não, né? Ele foi uma pesquisa realizada pela internet, com pessoas que tinham mais de 15 anos. E a pergunta que era feita para as pessoas lá na pesquisa tinha várias opções de resposta. Porque assim como tem aquele que não tem nenhum animal de estimação, tem aquele que tem um cachorro, mas tem aquele que tem um cachorro, um gato e um peixe. Então as pessoas podiam marcar várias opções, né? Então ela era uma pergunta com várias opções, com múltiplas escolhas. E esse infográfico, então, feito da pesquisa, né? Ele não foi feito de qualquer jeito, ele não foi um achismo, não foi alguém que achou que esses dados eram assim, não. Depois essas informações foram todas coletadas, depois de respondidas essas pesquisas, e eles foram fazendo cálculos, foram vendo lá quantas pessoas tinham cachorro, quantas tinham gato, quantas tinham gato e cachorro, quantas não tinham nenhum animal de estimação. Né? E aí eles transformaram essas informações que poderiam ser textos muito longos em dados numéricos e transformaram em desenho também para trazer todas essas informações de uma maneira mais curta e de mais fácil compreensão, né? E de informação rápida, uma informação rápida, um infográfico. Então olha lá, a primeira pergunta era: do que se trata o infográfico? Então do que o infográfico está falando? Está falando sobre plantas? Não, o infográfico está falando sobre animais de estimação. Então ali, ó, no número 1, eu vou responder o quê? Animais de estimação. No número 2, quais recursos foram utilizados no infográfico para passar as informações? Então vamos ver lá. O que eles usaram para passar as informações? Eles usaram texto? Sim, usaram texto. Curto ou longo? Textos curtos. Então, eu vou registrar aqui, ó. Vamos lá. Então, o que eles utilizaram? Utilizaram textos curtos. Certo? Muito bem. O que mais que eles utilizaram? Eles utilizaram imagens? Utilizaram desenho? Sim. Então, vamos colocar lá. Eles utilizaram, então, imagens. Eles utilizaram dados numéricos? Tem número nesse infográfico? Tem, então vamos colocar lá, dados numéricos. Então olha lá. Então basicamente para esse infográfico eles usaram isso. Textos curtos, que a gente está vendo aqui, né? Que são os nomes dos animais, as imagens, que são os desenhos, e também os dados numéricos, né? Ó, 33%, 6%, 12%, 20%. E olha, é tão claro que o infográfico ele nos proporciona uma leitura que eu vou fazer uma pergunta bem simples que não estava no questionário que vocês vão saber me responder. Olhando para o infográfico, qual é o maior número de qual é a espécie de animal que as pessoas mais têm como animal de estimação nessa pesquisa? Olha lá, qual que é? O cachorro, né? Olha lá, 33% das pessoas têm cachorro. E qual é o menor? Qual é o menor grupo de animais que as pessoas têm como animal de estimação? Olha lá, o que? A
Ah, viu lá, 6%. E ainda empatou com quem? Com pessoas que têm outros tipos de animais, né? Às vezes tartaruga, cobra, né? Tem gente que tem uns animais bem diferentes em casa, como animal de estimação. E aí, olha só, então, tem ou não tem informação? Eu consigo entender tudo que está aqui? Consigo, né? Por que eu consigo? Porque eu tenho várias coisas. A imagem, o texto, o dado gráfico e também eu tenho a fonte, quer dizer, como é que foi feita essa pesquisa. Aí vamos lá, vamos seguir então. Já respondemos a primeira, a segunda, a terceira. O infográfico apresenta informações de pesquisas. Já sabemos disso, né? Em quantos países foram realizadas as pesquisas? Ah, professora, mas lá no infográfico não diz. Onde é que não diz? Olha lá, olha aqui. Realizada com mais de 27 mil usuários de internet a partir de 15 anos em 22 países. Então não basta eu ler só a imagem. Eu tenho que ler tudo que compõe o infográfico, inclusive a fonte de onde ele foi retirado. Porque é na fonte que vai dizer qual foi a técnica, qual foi a metodologia, o método que foi usado para chegar nesse resultado, tá? Então, quantos países foram? 22. Então, lá no número 3, vocês tinham que colocar 22 países. Né? E no 4, olha lá. De acordo com o infográfico, descobrimos que não possuem animais de estimação. Então, nós descobrimos que, olha lá, ó, 43% das pessoas não possuem. Então, olha lá. Descobrimos que 43% não possuem animais de estimação. Isso, certo, pessoal? Então, muito bem. A continuação era muito pessoal, cada um construiu o seu infográfico. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção e usado todos os elementos para compor um infográfico, tá certo? Então, vamos voltar lá para a nossa página, para a página 17 do nosso livro. E vamos fazer hoje, na verdade, nós vamos voltar um pouquinho mais. Vamos voltar na página 16 só para a gente lembrar desse infográfico aqui, que é o infográfico sobre a água no mundo, não é isso? Então, olha lá, esse infográfico na água do mundo, ele vai mostrar o quanto de água existe na superfície da Terra que a gente pode consumir, né? E a gente já viu que a situação não é fácil, né? Porque olhem aqui, quando comparado à questão da água salgada, nós só temos um pouquinho de água mesmo. Por isso que é importante, né, a gente não ir lá escovar o dente e deixar a água rolando, né? Ou usar a mangueira para varrer o chão, né? Por quê? Porque olha aqui a quantidade de água que nós temos para usar, para todo o planeta Terra usar, né? Porque não sou só eu lá na minha casa, é o mundo todo usando essa água. Então, muito bem. Então, vamos responder lá sobre este infográfico. Lá no número 1 diz assim: observe novamente o infográfico e responda as perguntas a seguir. Que informações existem nesse infográfico? Então, que tipo de informação a gente tem aqui? Nesse infográfico a gente tem título? Sim ou não? Temos título. Nós temos textos curtos? Temos texto curto. Nós temos imagem? Temos. Nós temos também setas. Não temos setas aqui? Temos setas. E também temos a fonte, né? Precisa ter fonte. Não dá para sair de qualquer lugar, não é isso? Aí, segundo o nosso infográfico, existe mais água salgada ou mais água doce no mundo? Olha lá, vamos voltar no infográfico. Olha lá, o que nós conversamos? Existe mais água salgada ou mais água doce no mundo? Olha lá. Existe mais água salgada, não é isso? Então, vamos voltar lá. Então, aqui na 3 é água salgada. Vamos ver se o meu quadro mágico escreve água salgada. Olha lá. Não é que ele escreve? A água salgada. Muito bem. E por fim, aqui no 3, olha lá. Da água doce existente no mundo, a maior parte está na superfície terrestre? Comente. Ah, olha que interessante. Vamos só ver lá. Então, dessa água que existe, né, potável, que é essa daqui, ó, né? Tá perguntando lá, ó.
a maior parte dela está na superfície terrestre, quer dizer, que está na parte superficial, na parte de cima, na parte que a gente tem acesso? Vamos ver. Olha lá, a gente tem aqui, então aqui embaixo a gente vai ter a água no ar e na superfície terrestre. Olha lá, ó. Água no ar e na superfície terrestre. Olha aqui, ó. Estão vendo? Tá. Daí aqui na tarja amarela a gente tem a água permanentemente congelada no solo. Então é uma água que não descongela nunca. Daí aqui a gente tem água subterrânea, quer dizer, que está no centro da Terra, no fundo da Terra. E aqui as glaciares que estão nos oceanos glaciais. Então a pergunta é, olha lá. A pergunta é, da água doce que existe no mundo, a maior parte está na superfície terrestre? O que vocês acham? Não, né? Porque olha aqui, ó, água na superfície terrestre. Estão vendo lá? Água no ar e na superfície terrestre, quer dizer, a maior parte então não está na superfície terrestre. E como que a gente pode comentar isso? Como é que a gente chegou a essa conclusão? Pois o gráfico nos mostra, né, que só uma pequena porcentagem é que está na superfície. A maior parte está dividido de outra maneira, não é isso? Então vamos completar lá no nosso número 3. Então, a água doce centro do mundo, a maior parte está na superfície terrestre? Não! Vamos comentar. O que nós vamos comentar, então? Que não está porque o infográfico... Vamos lá. O infográfico nos mostra que a menor porcentagem de água, o infográfico nos mostra que a menor porcentagem de água é que está na superfície terrestre. Superfície terrestre. Muito bem, gente. E para a nossa aula ficar ainda mais interessante, as atividades de vocês aí, se vocês quiserem conhecer mais ainda sobre o infográfico, eu quero sugerir para vocês esse livro aqui. Olha lá, O Mundo em Infográficos, né? Ele é do John Richards e do Ed Sinks. Esse livro aqui é da onde foi retirado, olha lá, ó, o nosso infográfico sobre a água no mundo. Olha lá a nossa referência lá, ó. John Richards e Ed Sinks. Estão vendo? Então, foi desse livro que foi retirado essa informação, esse infográfico aqui, exatamente do jeito que ele está, embora aqui diga que ele foi adaptado, quer dizer, uma informação ou outra pode ter sido modificada. Então, olha lá. Então, é esse livro aqui, O Mundo em Infográficos, a Vida, o Universo e tudo mais. Então, o que os autores fizeram aqui? Eles pegaram informações científicas, informações comprovadas, testadas e aprovadas e transformaram, em vez de eles escreverem texto e mais texto sobre essas informações, eles transformaram essas informações em infográficos para ficar mais fácil a leitura, para ficar mais fácil o entendimento das pessoas. Olha lá, O Mundo em Infográfico, que tem como autores o John Richards e o Ed Sinks, traz recursos gráfico-visuais como ícones, pictogramas e ilustrações, que complementam textos sintéticos e dados numéricos. Os infográficos apresentam as informações de uma maneira instigante, divertida e atraente. O Mundo em Infográficos traz uma infinidade de conhecimentos interessantes sobre os mais diversos assuntos. Então, que tal você dar uma procurada aí nesse livro, ver se tem na sua cidade, nas livrarias da sua cidade, ou claro, agora em épocas que nós estamos em casa, né, a gente pode procurar na internet, não é isso? Então, aqui o autor do nosso livro didático, ele traz aqui o local onde a gente pode encontrar, o site em que a gente pode encontrar, né, olha lá. Essa informação que está colocada aqui, essa sinopse do livro, né, quer dizer, um resumo do que tem no livro, foi tirado deste site aqui, do Kids Indoors.
né? Que aí tem um link ali, ó, o endereço, né? www.kidsindoors.com.br/2014/10/o-mundo-em infográficos, né? E o último acesso foi dia 16 de outubro. A pessoa que montou essa proposta, a última vez que ela entrou para ver esse site foi no dia 16 de outubro. Então, confere lá, procura aí no seu, faz uma busca aí qual livraria online tem esse livro para você adquirir e conhecer ele, né? Conhecer como que é esse livro, tá bom? Vamos para a nossa tarefa de casa então, pessoal? Hoje a nossa tarefa de casa então, deixa eu abrir aqui, tá lá na página 7. Vamos lá? Lá na página 7. Vamos brincar de cientista? Ó, a nossa segunda possibilidade de brincar de cientista. A primeira foi lá quando a gente fez aquela experiência do cubo de gelo. Agora nós vamos aqui para nossa... Vamos brincar de cientista. Olha lá. Você acha que se colocarmos um ovo dentro de um copo com água, ele vai afundar? O que vocês acham? Eu não sei, né? A gente vai ter que fazer o quê? Pesquisar, fazer a experiência. Muito bem, por isso é que nós vamos brincar de cientista, né? Cientista não acha nada. Cientista, ele levanta a hipótese e comprova ou não comprova. E se colocarmos na água do copo um tanto de sal? O que será que acontece? Com a ajuda de um adulto, faça a seguinte experiência. Então, vocês vão fazer uma experiência, olha lá. Para essa experiência, você irá precisar de um copo com água até a metade e 6 colheres de sopa cheias com sal. Como é que vocês vão fazer essa experiência? Coloque água até a metade do copo, acrescente as 6 colheres de sopa cheias de sal e depois complete a água do copo até enchê-lo. Esta água não deverá ter mais sal. Devagar, coloque o ovo dentro do copo. Então, bem devagar, você vai pôr o ovo dentro do copo, tá certo? Essa experiência também não saiu de lugar nenhum, né? Ela saiu de um site que tem lá, ó, Experiências Simples de Ciência, que vocês podem acessar para conhecer outras experiências, tá bom? Depois que vocês fizerem a experiência, como bom cientista, vocês vão fazer o quê? O relato, vão contar o que aconteceu, como foi que a experiência aconteceu, que passo a passo vocês fizeram e qual resultado vocês chegaram. E aí, claro, o resultado vai responder as questões lá em cima. Lembra quando eu disse para vocês que a pesquisa científica ela começa de uma pergunta? Então, vocês têm a pergunta, vão executar a experiência e vão chegar nas respostas. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.